Bom dia, irmãos, meu querido. Bom dia para todos. Tenham um ótimo dia maravilhoso aí, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra nos ensina que há dias difíceis, há dias maus. A palavra nos ensina, a Bíblia é toda de promessa controversa para também o ser humano, em termos de dificuldade, em termos de, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, de desespero, de desânimo, né? Tá entendendo? Eu não estou falando da correção pelo máximo que seja no espiritual, mas eu estou falando de algo, de uma correção, de um ensinamento no físico, na vida que nós convivemos. Lá em Eclesiastes 3 fala que debaixo dos céus há um tempo oportuno para todos os propósitos de Deus. Então, sobre essa terra, debaixo desse céu que nós estamos, Deus tem um propósito para todas as coisas na minha vida, na sua vida, na vida de todo ser vivente, de toda alma. E incluindo todas essas coisas nisso, Jesus também nos ensina a promessa grandiosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora não significa ser que ele venceu o mundo, que eu e você vamos vencer o mundo. Mas lá em João fala que o justo, né, vencerá o mundo pela fé, por meio da fé. Mas não é o mundo, é no mundo. Você está aqui no mundo, mas daqui você não é. Né? Se você tem essa crença, que a palavra crer significa um compromisso com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo vem de ouvir, e ouvir vem de chamar. Então, quando você crê, algo muda na sua vida. Né? Porque a palavra fala que o ouvir é pela fé, e a fé é pela palavra de Deus. Então já está dizendo tudo, é tudo pela palavra. Foi pela palavra que Deus criou os céus e criou a terra. Foi pela palavra que Deus diz, haja luz e houve luz. Foi pela palavra que o Espírito Santo se movia na face das águas. Ali estavam os três em um, a plenitude de Deus em um só. Que nem está lá em Colossenses 1,19, né? Que é do agrado de Deus, que toda a plenitude habitasse nele. Nele quem? Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então note em João capítulo 1, ali João teve a revelação do começo, do princípio, ou seja, do início de toda a criação, de tudo. Das origens do céu, das origens da terra, das origens a qual ali ele estava convivendo, para a qual eu estava mandando aquela mensagem da palavra de Deus. E ele fala que a luz veio ao mundo e o mundo não conheceu. Ou seja, o mundo não viu a luz. Ou seja, Jesus, né, que estava ali na face das águas, o Espírito Santo, ali que é o Deus Espírito Santo, e haja luz, houve luz, está falando de Jesus, ali está falando dos três, né, da criação da universalidade. O que é que quer dizer você com isso? É que Deus tem um propósito na minha vida, na sua, mas não é fácil. A palavra nos ensina lá em Efésios 2,8, vós sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Não vem de algo que venha de mim ou de você, né? Algo próprio do ser humano. Mas o apóstolo Paulo fala que ele, como sábio, pôs a ser arquiteto e pôs uma obra ali para edificar no fundamento que ele pôs. Mas o único fundamento é Jesus, que nem está em 1 Coríntios 3,10, né? O único fundamento que é Jesus. Então, Jesus é o fundamento, mas se alguém propor uma obra, um fundamento diferente, seja madeira, seja palha, seja feno, né, seja qualquer outro tipo de material, qualquer outro tipo de, vamos dizer assim, de uma estrutura que possa ser edificação, Deus vai provar. Lá em 1 Coríntios, olhemos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3. Versículo 11 diz assim, porque se alguém pôr outro fundamento, além do que já estou posto, o qual é Jesus. Olha, o fundamento é Jesus. E a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará. O que é o fogo? A libertação, né? Refinando, tratando, limpando, limpindiando o fogo, né? Purificando. Qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se edificou nessa parte e permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Porque um fogo é algo de Deus. Se lembra quando Deus apareceu a Moisés na sarça? A sarça ardia e não se queimava. Né? Ou seja, era algo divino de Deus, como chamando Moisés para libertar o povo de Israel, que estava preso em cativo no Egito.
que estava preso no Egito como escravo. Então, Moisés foi chamado para o libertador ali, né? Deus escolheu ele. E fogo é isso, é libertação, é limpidiar, né, a pessoa, é tratar a pessoa. Então Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Mas não é fácil, irmão. Que a palavra nos ensina aqui em Lucas, no capítulo 9, verso 23, que diz: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo. Olha, Jesus falou, quer vir seguir a mim, Jorge? Negue a si mesmo. Nega as suas vontades, nega a sua vida, nega os seus propósitos, nega os seus afazeres, nega os seus compromissos que você tem no dia a dia. É por isso que a palavra nos ensina que nós temos que orar ao se deitar, ao se levantar e por onde andar. E é no Espírito ainda a palavra nos ensina, né? Por todos os lugares, andai no Espírito. Se não está na carne, andai no Espírito. Então a palavra nos ensina que nós temos que ter um compromisso com o Senhor, não de se negar a si mesmo, de renunciar. E a palavra fala que é todos os dias. O que é que me distancia estar na presença de Deus? O que é que me tira da presença do Senhor? O que é que pode me afastar de Deus? Pode ser as minhas próprias vontades, as minhas próprias escolhas, os meus próprios desejos. Então o Evangelho, irmãos, é pela graça, mas ela não é barato. Custou um preço alto, um preço de sangue, um sacrifício imenso. A palavra nos ensina lá em Isaías que Jesus foi um homem rejeitado por todos. Foi um homem sem aparência. E a palavra vai muito mais além. Um homem que sofreu, né? Um homem a qual ninguém olhava para ele. E a palavra nos ensina que Jesus sofreu tanto de uma maneira que ninguém olhasse para ele, o rejeitou ele. Tá entendendo? Ou seja, era um homem mais cruel em sofrimento, em trabalho. Era um homem miserável, desprezado, a palavra fala. Ou seja, todos viam ele dessa forma, dessa qualidade, está escrito na Bíblia. A palavra fala que ele não fez usurpação sem igual a Deus, ele esvaziou de si mesmo, se humilhou em forma de servo, querido. Agora, eu e você, se nós tivermos essa qualidade de um momento ser chamado de servo de Deus, isso já é um propósito na minha vida e na sua vida. Agora que isso tem preço. Olha bem o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, em Mateus, sobre a família de Jesus, ó. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, e disse-lhes, Aguen falou, eis que ali está tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém Jesus respondendo, ora bem, disse ao que falara com ele, ó, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos. O Senhor Jesus estendeu a mão para quem? Para os discípulos. E disse, respondendo àquele que falou com ele, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha bem, estendendo a mão para os seus discípulos, Jesus disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Note que Jesus pesou na balança o amor de mãe, e o amor de irmãos e o amor de irmã. Deus colocou na balança, querido. Então, Jesus Cristo, aquele que falou que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, Jesus Cristo aqui, meus irmãos são esses, ó, que estão ouvindo a minha palavra, que faz a vontade de meu Pai. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, a ouve e a cumpre. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. A igreja simboliza a mãe. A igreja que acolhe, acolhedora a todos os filhos de Deus. A todos os pequeninos. Jesus Cristo falou daquele que é maior no reino de Deus. Jesus Cristo pôs uma criancinha e disse, aquele que não for simples e humilde como essa criança, e não se converterdes, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então note que ser como criança é ter uma pureza de coração. Mas a palavra diz que os pensamentos são maus desde criança, desde meninice. Mas ser como criança é você, às vezes, vamos dizer assim, desentender com o outro e você ali está se abraçando, está com paz no coração, está com união, com amor. Isso é ser como criança. Simples, humilde, converter, ou seja, houve uma mudança na sua vida. Isso é a palavra se converter. Houve uma transformação na sua vida. Houve uma metanoia, mudanças de pensamento no corpo. Uma santificação progressiva na sua vida. Um processo de Deus sobre a sua vida, através de você crer na palavra, ouvir, né? Que Deus o chamou e você está entendendo os propósitos de Deus para a sua vida. Então Jesus pôs na balança o amor de mãe. Jesus Cristo nos ensina, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então notamos
que o evangelho é de renúncia até da família, querido. Tá entendendo? Nós temos, se nós não amar a Deus, primeiramente, não tem como nós amar o nosso próximo, ao qual nós estamos vendo. E eu quero dizer para você que o evangelho do Senhor, ele não é um evangelho barato. Não é um evangelho que eu falo aqui de salvação e você já está salvo. Não é um evangelho que eu falo aqui das bênçãos e significa que Deus vai te abençoar. Porque Deus conhece o meu coração, o seu coração, a minha vida, a sua vida, o seu espírito, o meu espírito. Conhece a todos. A palavra fala que não há criatura alguma encoberta diante dele. E todos nós vamos prestar conta um dia. Então eu, no meu pessoal, eu me reconheço que eu tenho que renunciar a muitas coisas pessoais da minha pessoa. E eu também reconheço que eu não estou nem um pouco tão distante de Deus, nem um pouco muito próximo do Senhor. Por quê? Porque eu estou sendo tratado de uma maneira que só é Deus que entende. Deus chama cada um conforme quer. O livro de Ezequiel, ali, as águas purificadoras, quanto mais você entra, meu querido, e a escolha é sua se você quiser entrar. Quando a água dá no tornozelo, você está tendo força, permanência de orar, falar em línguas, conversando direto com Deus. Porque a água está no tornozelo, você quis entrar lá no rio. O rio é Deus. O rio simboliza a palavra de Deus, simboliza a imensidão de Deus. E se você quiser entrar, querido, ele chama todos. É só basta você ouvir a palavra. A palavra nos ensina lá em Romanos, eu meditei aqui esses dias, administrei, Romanos 10, 9, nos ensina que todo aquele que crê que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e crê que Ele é o Senhor, Deus o salvará. Porque todo aquele que crê, que o Senhor Deus, de coração, que crê que Jesus é o Senhor, e crê que Deus ressuscitou o Senhor dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque Ele não faz distinção de judeu e de grego. Deus é rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Então, ele convida a todos. Não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, que somos eu e você, não tem nações estrangeiras. Você está entendendo? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos. Está no plural, todos. Não são muitos ou poucos, são para todos. Aquele que nele crê. Crê nele quem? Em Jesus. Nele é Jesus. Todo que nele crê, um compromisso com a palavra, um compromisso com Deus, através de você saber das Escrituras. Isso já é um compromisso com o Senhor, através de você saber a palavra de Deus. Isso é você se comprometer se você quer algo com o Senhor, se você quer receber o perdão dos seus pecados, se você quer se converter, receber uma nova transformação pela palavra, se você quer renunciar à vida pecaminosa, às obras da carne, lascívia, prostituição, idolatria, inimizade, contenda, inveja, porfias, heresia, feitiçaria, bebedices, glutonarias, idolatria. Todas essas coisas são obras da carne, ou seja, o pecado, a geração, a genética adâmica que está dentro da nossa carne. Então, nós quando temos um encontro com o Senhor, através da graça dele, a nos encontrar, porque não foi eu que escolhi a Jesus, a Deus, o Espírito Santo, foi ele que me escolheu, para que vinhades e deis fruto, e tudo pela vontade dele, que a misericórdia do Senhor nos cubra para que venha acontecer esses frutos. Já está finalizando, meu querido. Então é isso, eu espero que você tenha entendido, A obra tem que andar junto, pela fé. A fé também tem que encaixar junto. Agora, o único fundamento da fé é Jesus. Ele é o fundamento. O que é fé para você? Hebreus 11. O firme fundamento da fé, a prova das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você não vê, mas está crendo e está esperando a Ele para vir resgatar a igreja dele, que está buscando, que está se preparando como noiva do noivo, o Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, querido. Espero que você tenha entendido a palavra.